Então, já falei com vocês, em linhas gerais, o que é gerenciamento de projeto. Eu creio que sim. Digam sim para falou e não para nunca ouvir falar. Sim, professor. Sim, eu acho que eu já falei até de EAP, né? Se eu não me engano. Eu vou dar uma pequena revisada acerca do que é gerenciamento de projetos e vou falar sobre BIM, né? Falar um pouco sobre BIM, que é esse assunto tão legal que está na moda ultimamente, né? Então, para iniciar nossa atividade de hoje, eu vou pedir para que vocês falem palavras que vêm à cabeça de vocês quando eu digo para vocês plano de gerenciamento de projetos. Então, olha só, o plano de gerenciamento do projeto, ele vai nos dar o norte, ele vai nos dizer para onde nós vamos seguir e como nós vamos seguir. Não tem uma forma específica de gerar esse documento, mas é um documento ou uma série de documentos que vai nos guiar durante o ciclo de vida do projeto. Então, olha só, quais são as partes componentes de um plano de gerenciamento de projeto? Então, a gente está falando aqui de toda a parte de planejamento, não é a área de iniciação, não é a área de execução, não é a área de monitoramento e controle, nem encerramento, é a parte de planejamento, que é a maior área que nós temos no gerenciamento de projetos. Então, nós temos aqui, ó, declaração do escopo, ou EAP, a gente já falou um pouquinho sobre EAP, né? Então, aqui é escopo, aí nós vamos para a esfera do tempo, então a gente fala de cronograma, e aí já abrimos aqui para a esfera do custo, ou seja, o orçamento. É claro que eu colocando apenas como orçamento e cronograma, eu estou fazendo uma simplificação do que é o plano de gerenciamento de tempo e plano de gerenciamento de custos, certo? Estou apenas fazendo uma simplificação. Então, temos aqui o plano de gerenciamento de qualidade, como nós vamos pensar em qualidade no nosso projeto, quais são os requisitos necessários para que a gente realmente assegure que a qualidade foi efetivada. Plano de gerenciamento de riscos, então aqui nós vamos planejar os riscos, nós vamos identificar os riscos, quantificar, qualificar os riscos e mensurar, ou tentar mensurar, quais são os impactos que esses riscos vão causar ao projeto. Então, riscos de, por exemplo, aumento de custo, risco de aumento de tempo, né? Plano de gerenciamento das comunicações, como a gente viu, não sei em qual aula que foi, não sei se foi na primeira ou na segunda, a comunicação é um dos itens que mais causa, que é mais citada como problema em, em projetos. Alguém cite aí no chat problemas que vocês observaram referente à falta de comunicação em projetos que vocês participaram. Coloquem aí no chat para eu ver. E aí a gente fala tanto de comunicação horizontal como vertical, né? Plano de gerenciamento de aquisições ou compras. Então, como eu vou comprar, quais são os requisitos, quais são os processos que eu vou seguir para efetuar minhas aquisições. Então, ó, tem um exemplo aqui como problema de compatibilidade entre projetos, compatibilização de projetos, que é a mesma natureza, especificações de produtos específicos, falta de organização dentro do tempo proposto pelo projeto. Acontece muito, inclusive, por exemplo, o calculista recebe o projeto base de arquitetura, faz o projeto e não informa de volta que esse projeto teve, por exemplo, dimensões de pilares alteradas, né?
E aí, se você não tem um plano de gerenciamento de comunicações ou uma ferramenta que te auxilie nisso aí, você vai ter problemas lá na frente, né? Isso aí é tanto um problema de escopo como um problema de comunicação. Prazos arriscados. Acontece também, né? Ou ou prazos não comunicados, também acontece. Então você tem uma expectativa de um prazo a vencer e não comunica à equipe que existe aquele prazo. Será que temos alguma coisa mais? Temos, olha só, plano de recursos humanos. Sem recursos humanos, nós não temos projetos. Então, quais são as características dos recursos humanos que nós vamos precisar no nosso projeto? Quais são as capacidades? Qual é a descrição dos cargos que você vai precisar para o seu projeto? Tudo isso vai estar lá no plano de gerenciamento de recursos, inclusive as remunerações, certo? Professor, eu preciso fazer todos esses planos para compor o plano de gerenciamento de projeto? Pessoal, não necessariamente. Depende do tamanho do seu projeto, depende da sua expertise ou do seu nível de maturidade. Alguns planos até ficam embutidos em outros, né? Então, assim, tudo depende do bom senso também. Como eu falei na aula passada, é interessante que o gerente de projeto tenha bom senso para não ficar preso em burocracia documental. Certinho? Será que temos mais algum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E não temos. Então, de forma bem resumida, escopo do produto. Conjunto de especificações técnicas que descrevem o produto, funções e desempenho. Escopo do projeto, conjunto de trabalhos necessários para construir ou entregar o produto, seja o produto um serviço, também, né? Vamos embora. Então, aqui, segundo o que nós já discutimos, a EAP, né, é uma decomposição hierárquica de todo o trabalho a ser executado pelo projeto. Então, aqui nós temos uma EAP de construção, de elaboração, de montagem de um PC. Então, vai desde a etapa de projeto, planejamento, documentação, contratação, gerenciamento do projeto, até chegar lá no encerramento, né? Passando pela parte de fabricação, teste, montagem, enfim. Então, isso aqui é um EAP de um projeto completo de fabricação de um PC. Todo o trabalho necessário para este projeto deve estar representado aqui na EAP. Mais um exemplo, temos aqui um projeto de um condomínio. Então, ó, quebrei em vários deliverables menores. Então, gerenciamento do projeto, projetos, construções, marketing e comercial. Quebrei mais um pouquinho aqui, ó. Então, projetos, vou quebrar em anteprojeto, apresentação, órgãos, fiscalizadores, projeto base, projeto executivo. Etapa de projetos. Aqui, ó, serviços preliminares, infraestrutura, residências, paisagismos. Conclusão de obra. Lembrando, né, queridos, que não existe para o mesmo projeto apenas um tipo possível de EAP, ou WBS, Work Breakdown Structure, né? Você pode ter vários tipos de EAP, várias formações de EAP para representar o mesmo projeto. Isso aí vai de gosto, maturidade do gerente de projeto ou a equipe que está a elaborar esta EAP. Desde que você facilite sua gerência, valeu o boi, né? Valeu o boi. Ó, quebrando um pouquinho mais aqui. Eu posso quebrar a EAP aqui, a ad eterno, né? Ad eterno. Eu não sei se foi na aula presencial ou se foi na aula online aqui que eu mostrei uma EAP que eu fiz monstruosa de não sei quantas bilhões de linhas e que no fim das contas me deu mais trabalho de gerenciar do que o próprio projeto. Eu acho que foi na presencial. Hum. Então, falando um pouco agora melhor sobre compatibilização de projetos. Então, aqui nós temos a definição de Micaldo Júnior, né? Lá em 2006 ele disse o seguinte, ó, compatibilizar o projeto é gerenciar e integrar os projetos relacionados, buscando o ajuste entre os mesmos para a obtenção dos padrões de controle e qualidade. Nesse caso aqui, queridos do meu coração,
o autor não está falando de empreendimento, ele está falando de projeto design, né? Aquela parte que é a definição do produto. No nosso caso de construção civil, construções, né? De engenharia civil. Então, quando a gente fala de projeto aqui, ó, e aqui, compatibilização de projetos, nós já saímos deste mundo que nós acabamos de passar, que é o gerenciamento de projetos, ou seja, empreendimentos. E aí entramos na parte do projeto, desculpa, do escopo do produto. Então, os projetos que nós conhecemos comumente aí como estrutural, arquitetônico, instalações prediais, eles estão inseridos lá na documentação de escopo de produto. Por quê? Porque tem a ver com especificação, detalhamento, né? Então, a compatibilização de projetos é justamente isso aí, ó, integrar, palavra-chave, integrar os projetos correlacionados, né? Integração, palavra-chave. Aqui eu tenho um pequeno workflow sobre o processo de compatibilização e elaboração de projetos. Então, nós temos aqui, ó, intenção do cliente, levantamentos de diretrizes, estudo de viabilidade, estudo preliminar. Veja que até então, o projeto em si nem existe até aqui, ó. Vocês conseguem ver isso? O projeto não existe, o projeto de empreendimento, ele não existe até esse ponto aqui. Vocês concordam com isso? Digam sim para concordo, professor. Sim. Nessa etapa aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem, basicamente, levantamentos preliminares, né? Levantamentos preliminares de um possível empreendimento. Então, aqui, normalmente, a gente tem a ação de, por exemplo, corretores de imóvel ou coisas similares que vão chegar com uma determinada área para a construção, né? Falando de projetos de construção. E aí você vai fazer todo aquele procedimento que eu creio que foi... que eu acho que eu já falei com vocês sobre viabilidade de projetos. Confere isso aí. Minha memória está péssima. Já falei com vocês sobre viabilidade de projetos? Sim. Beleza. Então, vê só. Todo aquele negócio que a gente viu lá em viabilidade de projeto, então a gente vai ver o que é que o cliente quer. Qual o tipo de produto? Levantamento topográfico, plano altimétrico. Estudo da legislação urbanística do local, demandas de mercado, tudo isso aí é para a aceitação. Então, até esse ponto, nós não temos projeto. Aceitou? Beleza. Então, agora nós começamos a fazer o desenvolvimento dos designs, ou os projetos que nós conhecemos, né? Os desenhos. Então, a gente começa com um estudo preliminar. E aí, qual é normalmente, ou via de regra, qual é o qual é o qual é o projeto que se inicia, ou qual é o primeiro estudo preliminar que a gente tem, que chega nas nossas mãos? Ou qual é o primeiro estudo preliminar que a gente manda fazer? Coloque no chat aí. Tudo preliminar, pessoal. Lembra que, ó, a topografia já foi feita lá na viabilidade. O estudo de viabilidade já foi feito. Então não tem mais estudo preliminar. A gente já passou dessa fase. A gente já aceitou o projeto, o empreendimento. Então aí sim eu já vou começar a fazer ou detalhar o produto. Então, qual é o primeiro projeto, qual é o primeiro design que a gente contrata normalmente para começar toda a brincadeira? Acho que melhorou agora a minha.
minhas dicas aí para vocês. Arquitetônico, perfeito. Então, normalmente, o primeiro projeto que tem o estudo preliminar elaborado é o projeto arquitetônico. Então, ele vai pegar aqueles inputs que nós definimos lá no estudo preliminar, né? Obviamente, que foi aceito. Ó, tem 2 votos lá para arquitetura, perfeito. Então, todos aqueles inputs que foram tidos como aceitos ou como características realmente quistas no projeto, né? Eles vão ser levados em consideração para a elaboração de estudo preliminar. Nesse estudo preliminar, você não detalha, você não tem vários cortes, várias fachadas, detalhamentos específicos. Nós não temos ainda isto. Nós temos um projeto arquitetônico bem rudimentar, que segue, por exemplo, diretivas como recuos, como regra de gabarito, questão de altura. Já se faz um arquiteto quando é bom, obviamente, ou experiente, ele já faz um pré-lançamento estrutural, então ele já imagina a estrutura que vai ser utilizada naquele tipo de projeto, né? Então ele detalha aquilo ali. Então as paredes, por exemplo, as paredes não vão sair com a espessura de execução. Normalmente o pessoal opta por colocar a parede de 15 mesmo, né? Então faz essa definição do estudo preliminar, esse projeto bem básico, né? E aí isso aí é mandado, por exemplo, para o calculista, o engenheiro estrutural, que ele vai fazer o anteprojeto desculpa, vai fazer o estudo preliminar também de estrutura. Então ele vai fazer um primeiro lançamento, vai verificar se aquele lançamento do arquiteto está ok, se ele vai precisar fazer alguma alteração como se diz, de dimensões. Tem até um livro excelente que, que trata sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu pego. Não sei se vocês conseguem ver. Fazer que nem blogueirinha. A gente está focando. Ó. Dá para ver? Vou mandar uma foto para vocês, tá? Então, é Gestão de Processo de Projetos e Edificações, de Maria Angélica Covelo Silva e Roberto de Souza. Excelente esse livro. Outro livro bem interessante sobre esse mesmo assunto. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Como administrar empresas de projeto de arquitetura e engenharia, de Otávio J. Oliveira e Silvio Burratino Melhado. Excelentes. Nestes livros, queridos, nós temos aqui a definição de fluxogramas, certo? Busquem, eu vou mandar para vocês as bibliografias. Então, eles esmiuçam de forma bem exaustiva essa etapa aqui de baixo. Eles esmiuçam isso aqui. Então, todas as interrelações entre projetos são esmiuçados por esses autores, certo? Alguém falou aqui, sondagem em solo. Sondagem em solo, Ricardo, ela é feita normalmente, assim, boas práticas, né? Boas práticas nós temos no estudo de viabilidade. Por quê? Porque é bem perigoso você deixar para fazer uma sondagem só depois de aceitar o projeto. Certo? Então, assim, é interessante que isso seja feito ainda na etapa anterior à aceitação do projeto. Isso, concordo com você. Pelo fato da sondagem definir a fundação e o tipo de estrutura, é exatamente por isso que a gente faz isso antes de aceitar o projeto. Antes. E aí, obviamente, quando o projeto é aceito, você vai pegar aquele estudo de sondagem e vai trabalhar em cima para fazer a definição executiva da estrutura e da fundação, além do sistema de contenção, certo?
Então, enfim, ó, nessa etapa aqui, quando a gente já começa a fazer a compatibilização dos projetos, então, primeiros passos, que são os passos menos complexos, né? Quando a gente não tem muita interferência entre disciplinas, então o arquiteto faz o estudo preliminar de arquitetura, manda para o engenheiro estrutural vai e faz uma pequena modelagem inicial, por exemplo, de pavimento tipo, ou pavimentos mais complexos, por exemplo, como térreo, subsolo, manda isso de volta para o arquiteto. Assim como você pode, por exemplo, startar o processo do engenheiro de instalações, pelo menos para ele colocar a capacidade dos reservatórios, superior e inferior. Assim como, tão importante quanto a estrutura, é o engenheiro que vai fazer o projeto de incêndio, porque isso aí altera muito a arquitetura, questão de largura de corredores, caixa de escada, certo? Assim como é importante também você já fazer um estudo preliminar de elevadores. Por quê? Porque o elevador altera a estrutura e altera a arquitetura, certo? Então, assim, vejam que é um processo complexo de elaboração de projetos e de fazer estes projetos, mesmo que em etapa preliminar, começarem a falar a mesma língua, tá? Começarem a falar a mesma língua. Então, olha só, estudo preliminar, primeira compatibilização, anteprojeto, compatibilização de novo, projeto legal, compatibilização, projeto executivo, revisão final de obra. Melhor dos mundos e ideal, tá, queridos? É que isto aqui, ó, seja igual a isso aqui. Só que com menos detalhes, certo? Mas as definições macro sejam as mais parecidas possível. O que é a definição macro, por exemplo? Que os pilares do projeto legal para o projeto executivo tenham praticamente a mesma dimensão. Você pode ter uma variação aí de 3 centímetros, 2 centímetros, até 5 centímetros ainda é aceitável. Mas, por exemplo, a existência ou não de um pilar, você não pode ter esse tipo de incompatibilidade, certo? No mundo ideal. Aqui no projeto legal e aqui no projeto executivo, por exemplo, a localização de reservatórios já tem que ser a correta. O dimensionamento desses reservatórios em relação a incêndio também já deve ser com pouquíssimas ou mínimas diferenças. Tem que ser basicamente aquilo ali, né? Que mais? O que eu posso dizer para vocês? Espessura das contenções, certinho? Mas esse aqui é o cerne da compatibilização de projetos. É você fazer com que o arquitetônico tenha os mesmos elementos do estrutural, que tenha os mesmos elementos do projeto de instalações prediais, que tenha os mesmos elementos, ou as mesmas especificações do projeto de incêndio. Ainda faltou aqui o as-built, né? Depois dessa linha aqui, ó. Depois dessa linha aqui tem o as-built. Eu não sei nem se a gente pode dizer que isso aqui é o as-built, que é o famigerado como construído, que é pegar o que foi executado realmente, né? E atualizar os projetos. Olha, muito bem escrito. Uma habilidade monstra de escrever com o mouse. Vamos para frente. Pessoal, por favor, se vocês tiverem dúvidas, deem um grito. Podem escrever aí, professor, estou com dúvida, pare o que você está fazendo para me explicar, que eu vou explicar. Então, alguns probleminhas aí, imagens bem, como é que se diz? Consagradas já na internet. Problemas de compatibilização e também um pouco de falta de bom senso, né? Vamos para a próxima. Veja só. Basicamente, você não tem utilização desse banheiro, né? Pois é, José, pois é. Você cortou aí pelo menos 50% da utilização do vaso sanitário. Agora, veja só, pessoal, a gente fala que isso aqui é problema de coordenação de projetos, mas eu acho que falta também muito de noção do cidadão. Por exemplo, existia isso aqui está no lugar errado. Vocês conseguem ver o ponteiro do mouse, né? Essa caixa para mangueira de incêndio já está no lugar errado.
né? Já está no lugar errado. E aí o cidadão vai e passa o corrimão, que ele é obrigado a passar o corrimão. De fato, ele é obrigado a passar o corrimão. Mas, olha só, tá tudo acabado aqui, né? Está tudo acabado aqui. E ainda mais imagine uma caixa de incêndio localizado numa escada. Então tá tudo errado, porque ninguém simplesmente acorda e diz assim, ó, vou colocar uma caixa de incêndio num lance de escada. Ninguém acorda dizendo isso. Tem muita falta de bom senso. Pois é. Ou às vezes o profissional que está executando não se presta a chamar. Acontece muito do cidadão, do profissional, simplesmente, ó, eu vou executar o meu serviço e tchau pro resto. Se você pegar, por exemplo, o pessoal que faz instalação de antena TV. Então, a antena TV, normalmente ela fica no topo do edifício. No topo do edifício, você tem estruturas ou sistemas prediais, como, por exemplo, de impermeabilização, coberta, né? E aí o cidadão vai lá, faz a instalação da antena dele, bate a meta dele, deixa o cliente satisfeito que vai assistir. Sei lá, eu ia falar MTV, mas MTV nem existe mais, né? Nossa Senhora. Vai assistir a TV dele, só que aí ele vai fixar a antena dele utilizando parafuso e bucha. E ele vai fixar essa antena dele na manta. Ele vai simplesmente meter o parafuso e bucha dele na manta. Vai furar o sistema de impermeabilização, vai fazer o dele e vai deixar o problema para outra pessoa, né? Já vi casos que o pessoal foi fazer uma manutenção de coberta, eles foram fazer a manutenção da coberta, veja aonde é que vai o ser humano. E eles roubaram o cabo que corre na platibanda do prédio, do SPDA, do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O caso pior que eu já vi em relação a isso aí foi o cidadão que foi fazer a instalação de um ponto da NET, e para fazer a instalação desse ponto de NET, passagem de cabo, instalação do ponto, ele cortou a minha NET, ou seja, ele instalou a NET de alguém e cortou meu cabo de NET. Eu não sei nem se a NET existe ainda hoje. Mas enfim, parabéns para esse abençoado, né? Então o cidadão simplesmente, ó, rapaz, tem aqui uma coisa estranha, eu acho que não vai dar para abrir, eu acho que não vai dar para abrir a porta da caixa de incêndio, mas o meu trabalho é passar o corrimão aqui e é isso que eu vou fazer, né? Se, fe, se fez de morto, exatamente. Ó, vou fazer o meu aqui, vou ganhar minha produção e tchau. Que foi exatamente esse caso aqui, né? O cidadão, a missão dele era instalar as portas dos vasos sanitários, né? Nem parar para pensar na utilização. Tem um chefe que sempre diz, ó, o cidadão que está fazendo o serviço, ele tem que saber o sentido do que ele está dizendo, do que ele está fazendo. O caso, por exemplo, da história do ralo brigando com a água. O pedreiro tem que saber que ele está fazendo um caimento no box para que a água vá para o ralo, né? Se ele não tem essa noção de que o caimento é para fazer com que a água vá para o ralo sem a interferência de um rodo, de um ser humano, então ele não pode carregar o título de pedreiro, né? Mais uma. Eu realmente não consigo imaginar uma situação que isso aqui se dá. Sério mesmo, não consigo imaginar quando que o cidadão tem que fazer uma coisa dessa aqui. Talvez seja em edificações mais precárias, né? O famigerado puxadinho. Então, ó, o cara vai ter que fazer um puxadinho aqui, mas tem que ter um acesso por aqui. Então ele vai lá e faz a escada e vai ficar nessa gambiarra de ter que ficar pulando os degraus, né? Talvez não seja nenhum problema de compatibilização de projetos, mas de existência de projetos. Essa aqui eu creio que eu já passei para vocês em outra aula. Me corrijam aí se eu tiver errado, mas acho que eu já passei isso aqui para vocês. Ó, aqui temos vários problemas, né? Primeiro de execução, então veja que a alvenaria é bem executada, né? Alvenaria primorosa, a gente consegue ver aqui. Ó, alvenaria primorosa. Não sei por que esse tijolo tá perdido aqui assim. Aqui, pelo que eu entendo,
o cidadão tem um tubo que desce por esse furo, né? E aí ele veio furando aqui a viga. Então, em vez de fazer o furo mais para frente aqui, ele furou a viga, né, para deixar os eletrodutos embutidos na parede, né? Fazer os eletrodutos embutidos na parede. Pelo menos, queridos, ele teve o cuidado de não cortar essa ferragem positiva aqui, né? Pelo menos teve esse cuidado. Não que se diga assim, minha nossa, que gênio da segurança estrutural. Mas, enfim. Então, veja só, pode ter sido falta de projeto compatibilizado, pode ter sido falta de projeto, pode ter sido mudança durante a obra da utilização do local. Eu não sei o qual mais gritante, você fazer isso aqui com essa viga, ou você fazer isso aqui com o pilar. Eu queria ouvir de vocês aí no chat, quais soluções vocês adotariam para que eu fizesse a passagem dessa tubulação aqui, até aqui, sem ter que fazer isso aqui, e sem ter que fazer isso aqui. Vamos imaginar que esse cidadão fez isso aqui, ó, por conta de forro de gesso, né? Por conta do forro do gesso. Ó, pelo piso seria uma, só que aí eu teria que ter outra origem do cabeamento, né? Mas poderia ser pelo piso. Eu só fico muito receoso em relação a piso, porque é mais complicado depois, né? Eu poderia deixar um elemento na concretagem, e como vocês falaram aí também, fazer um engrosso ou trabalhar com o aumentar seria fazer um engrosso, né, Caio? Fazer um engrosso tanto desse capiaço aqui, ó, não deixa eu apagar. Fazer um engrosso nesse capiaço aqui, como fazer um engrosso aqui também, ó. Que aí seria tanta sugestão de Caio como Ricardo. Eu acho que é isso. Então, se eu fizer um corte aqui, ó, eu teria o quê? A viga preservada, pelo amor de Deus. Teria a alvenaria aqui. Olha só que alvenaria bem feita, nossa senhora. E aí, o eletroduto, ele faria isso aqui, ó. Certo? E aí, para esconder esse negócio todo, o meu reboco passaria por aqui, eu teria um capiaço mais baixo e cobriria a viga, certo? Da mesma forma, ó, eu poderia fazer o caminhamento por aqui, desço no pé aqui dessa viga, poderia até fazer isso aqui, ó. E aí eu faço um engrosso aqui e aqui. Esse pilar já está para fora, né, da alvenaria. Então, eu acho que seria mais fácil. Tenho voltas aqui, ó, para uma canaleta aparente ou tubulação aparente. Também funciona, né? Também funciona. O único problema de uma tubulação aparente é que fica com um pouco, como o pessoal gosta de falar, né? Uma pegada mais industrial, fica com um ar mais industrial. Então, assim, tem que ser bem feito para que não fique com cara de puxadinho. Agora, sim, tem tem muitos exemplos de instalação aparente, fica bem feita, muito bem feita, tanto com calha como com eletroduto. Também você gera uma opção aqui de rebaixar o forro, funciona, desde que eu tenha uma altura confortável, né? Confortável para poder baixar ou rebaixar. O forro que, por exemplo, se ele fosse por aqui, ó, rebaixar até essa linha da alvenaria. Então ele passaria por aqui. Rebaixando o forro, eu ficaria com essa situação, ó. Tem o eletroduto. Deixa eu desenhar a alvenaria aqui. Tem o eletroduto passa por fora da viga e entra da mesma forma na viga. E aí, o meu forro, ele vai passar nessa altura aqui, ó. Certo? E aí, isso aqui vai ficar embutido. O melhor dos mundos é isso aqui, tá, pessoal?
O melhor do mundo é que realmente eu consiga rebaixar esse forro. Se eu tiver altura suficiente, esse é o melhor dos mundos, porque aí eu não tenho que fazer esse capiaço aqui, é muito chato fazer, ó, tanto esse como esse aqui. Muito embora, nesse caso, vê só, se o forro fosse rebaixado, então se o forro viesse para essa altura aqui, ó, imagine que isso é uma linha reta, se eu rebaixar esse forro, eu consigo fazer esse caminhamento desse jeito aqui, ó, venho, passo por baixo da viga, entro na alvenaria, e aqui venho para os pontos. Para ser bem correto, o caminhamento teria de ser assim, né? Desce, passa por baixo da viga, desce, e aqui eu posso fazer uma derivação com as caixinhas, certo? Sempre evitem, pessoal, fazer isso aqui, ó, caminhamentos inclinados na alvenaria, isso não é bom, certo? Não tem muito nada a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver, né? Sempre que você tiver que fazer uma instalação dessa, ó, faça assim, não passando pelo pilar, tá? Mas faça assim, por quê? Porque a probabilidade do cidadão furar uma tubulação é muito menor. Ó, imagine que você tenha uma caixinha aqui, ou uma caixinha aqui. Se você fizer o caminhamento retilíneo, então, se você fizer o caminhamento retilíneo, vamos imaginar que não tem pilar, né? Para depois vocês dizerem, professor Daniel disse que podia passar pelo pilar. Não pode passar pelo pilar. O cidadão, se ele for furar a parede para fazer qualquer tipo de colocação de carga, né? Tipo uma prateleira, um quadro, se a tubulação é assim, andando pelo X e pelo Y, né? O cidadão já vai imaginar que eu posso furar aqui, nessa área, posso furar aqui, posso furar aqui, posso furar aqui, posso furar... Opa, não posso. Posso furar aqui, posso furar aqui. Essa aqui ainda já não pode, ó. Ou seja, você pode furar em todos os locais, menos na direção da caixinha, né? Então, a probabilidade de você pegar uma tubulação nesta área aqui, ó, é bem grande, né? É bem grande. Certo, queridos? Qual o melhor dos mundos? Ter o projeto na mão e um projeto atualizado. Aí você minimiza bastante. E mesmo com o projeto, evitar diagonal. Tem algumas técnicas que são utilizadas para fazer compatibilização de projetos. Então, você tem uso de extranets, checklists e sobreposição de projetos. A extranet, vocês podem imaginar ou ter por a definição a comunicação via sistema, via rede, né, entre empresas para fazer a documentação e comunicação, certo? Checklist autoexplicativo e sobreposição também autoexplicativo. Vocês têm a imagem aí de uma sobreposição de projeto arquitetônico, projeto de proteção. Então, essas faixas roxas aí são faixas de proteção. E você tem a marcação de passagem de tubulação requerida pelo layout, né, na faixa de proteção. Então, qual é o procedimento? Verificar situações em que eu consiga não fazer essa passagem aqui. Então, situações alternativas de tubulação para evitar tubulações no meio de faixas de proteção, né? O engraçado é que, se você olhar aqui, praticamente eu tenho faixas de proteção em todos os banheiros, que é onde a gente tem a maior concentração de furos, né? E aí, olha só, aqui deu bom porque eu tenho os furos, ó, não sei se vocês conseguem ver, os furos do banheiro localizados fora da faixa, né? Muito embora seja problemático, porque você vai ter que fazer esse furo, então você tem que fazer uma alocação muito bem feita. Tem também a marcação de shafts, pessoal. Certo? Professor, quantas
sobreposições eu posso fazer? De quantas disciplinas eu posso fazer um grande sanduíche de sobreposição? Infinitas. N. Qual o problema disso? Quanto maior o nível de sobreposição, maior a complexidade, né? E também nós estamos falando como é que eu posso dizer? Desenhos 2D que você sobrepõe, e aí você tem que imaginar, fazer uma extrapolação daquilo ali para um 3D, né? Tem que fazer uma pequena abstração para poder imaginar o modelo, como vai ser executado. E aí fazer as devidas compatibilizações, tá? Aqui tem, deixa eu ver, Gleison falou alguma coisa. Então, é bem comum, Gleison, isso aí. Passar para o cliente a localização de tubulações, né? Ó, falando um pouco de história, no princípio, o pessoal começou a fazer os desenhos lá nas cavernas, né? As pinturas rupestres, e aí depois passaram para o couro de animais, depois inventaram papel, e aí veio a prancheta. Então, os projetos, até um tempo desse aí, inclusive eu peguei esse tempo, era feito em prancheta e papel, né? E a gente tinha o papel sulfite, papel manteiga. Coloca aí no chat quem já teve essa experiência sobre-humana de desenhar em prancheta e papel. Nossa senhora, como era bom. Era praticamente uma arte. Ó, Papel milimetrado e tudo mais, professor. não, mas papel milimetrado já é roubo, né? Que você já pega a dimensão lá. O negócio é o papel lisão, você com escalímetro na mão para fazer as marcações Eu sou do tempo da aranha ainda. Desenho também. papel vegetal. Papel vegetal, papel manteiga, é isso aí. Pessoal, eu vou ser sincero, assim, era muito trabalhoso, mas era prazeroso também. Eu lembro de chegar antes das 7 horas da manhã na escola técnica, e aí tinha todo um ritual, né? Limpar a prancheta, passar álcool, colocar alinhar a régua paralela, que é uma régua que fica andando por cima do papel para facilitar o desenho. A Então, régua T que o cara tinha que andar com ela. régua T, régua T também, que é uma reguinha que a pessoa coloca na borda do... Deixa eu ver se eu desenho aqui. Ó, imagine que isso aqui seja a prancheta. Então, a régua paralela ela ficava correndo nessa direção, para cima e para baixo, né? E aí você ia riscando aqui em cima. E a régua T era uma régua que tinha justamente essa forma de T, né? Ó. E aí você balizava a régua pela lateral da prancheta e ia subindo e descendo e fazendo subindo e descendo em todas as direções, como diria a música de Padre... Poxa, esqueci. Qual o nome do padre que canta subindo e descendo em todas as direções? Padre Marcelo, rapaz. Padre Marcelo. Então, assim, aí tinha o par de esquadro, né? Tinha os compassos, enfim. Então, era muito bom mesmo. O problema é desenhar na nossa região, que é bem quente, e aí você vai ficando com a mão suada, e a mão vai pegando no grafite, aí você vai esfregando aquele suor no grafite e vai deixando o papel sulfite aquela arte. Mas, voltando aqui à realidade, né? Cadeira de desenho, prancheta... a pessoa também tem esses desenhos. A pessoa guarda, não vai fazer mais nada com isso, nunca mais olha, mas sabe que tá lá, porque quando quiser olhar, olha, né? Também, né? Eu tenho meu primeiro escalímetro até hoje. Então aqui, ó, prancheta, depois da prancheta veio a instituição do CAD, né? Que é o Computer Aided Design, que é o nosso AutoCAD bom e velho de guerra, né? Temos alguns aplicativos similares e alternativos para o AutoCAD. Um que eu já usei, acho que era o ZWCAD. Eu acho que tem uma versão gratuita. A Corel tem eu não lembro qual é o nome do aplicativo, mas o Corel tem uma, uma, um aplicativo CAD também. Eu acho que tem até uma versão avaliação. Tem o NanoCAD também, gratuito. Eu não lembro se eu cheguei a utilizar o NanoCAD ou se eu só fiquei com o ZWCAD.
ou se era o NanoCAD que eu utilizei, enfim. É a mesma sensação que você tem quando usa, por exemplo, o MS Project e o Project Libre. Você, se nunca usou um aplicativo de AutoCAD, de CAD, é a melhor coisa do mundo, o gratuito. Mas depois que você usa o AutoCAD, com o nível de maturidade de software e ausência de bugs que ele tem, é realmente outro mundo, né? Outro mundo. Então, assim, inclusive na escola técnica eu passei, eu já estava na transição, era o AutoCAD R14 na época, né? Então eu passei disso aqui para isso aqui no mesmo curso, no curso de certificações, e realmente é outro mundo, é uma automação e velocidade absurda que se ganha, né? Inclusive para fazer a compatibilização de projetos, que você só faz a sobreposição das camadas de projetos, e aí faz o comparativo. Você também pode fazer, por exemplo, o desenvolvimento simultâneo de vários projetos, e você só vai fazendo colocando como referência. Então, tem a referência da arquitetura, você pode colocar a referência da estrutura, referência das instalações, tudo com a mesma origem, sendo feito ao mesmo tempo. Então, você pode fazer esse trabalho colaborativo também, certo? O que facilita bastante a questão do CAD é, por exemplo, fazer medições de área ou medições de comprimento. Também facilita muito, né? E aí nós chegamos no nosso querido BIM. Então, o que é o BIM? BIM é uma sigla em inglês que significa Building Information Modeling. E, basicamente, você pode resumir assim, como se fosse uma construção virtual. E essa construção virtual vai trazer consigo todos os parâmetros e informações daquela construção, certo? Não só a parte de modelagem, como é que eu vou dizer? Do 3D da coisa, a parte dimensional, né? Mas também as informações pertinentes à construção, certo? Olha só, Herschel afirma: BIM é uma metodologia criada para gerenciar o que é crucial no projeto, com seus dados de desenvolvimento e as informações do empreendimento no formato digital, tridimensional, em todo o seu ciclo de vida. Temos aqui a definição de Eastman, né? BIM é uma tecnologia de modelagem e um grupo de processos para produção e comunicação. Ficou muito I aqui, né? E comunicação e análise do modelo de construção. Scheer, eu acho que é assim que se pronuncia esse nome, define que BIM não é um aplicativo de desenho 3D isolado, nem sem inteligência adicionada. Você, por exemplo, tem a capacidade de fazer modelagem 3D no AutoCAD, né? Só que a modelagem no AutoCAD ele é basicamente um desenho em 3 dimensões. Ele não carrega consigo informações de projetos. Então, uma parede para o AutoCAD é apenas um prisma, né? É apenas um prisma. Ou um sólido 3D. Ele é apenas um sólido 3D. No Revit, por exemplo, se você pegar, ou no ArchiCAD, um pilar é um pilar, uma parede é uma parede, com todas as características de parede. Então, você pode inserir naquele elemento todos os insumos, por exemplo, componentes do elemento. Aço, concreto, pode até esmiuçar para areia, brita, cimento, enfim. Então, tenho aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês esse relatório, né, que traz alguns benefícios medidos sobre o BIM. Então, esse primeiro aqui, ó, é o report, o relatório, né, de verificação de retorno de investimento, né, positivo, né, em BIM. Então, todos aqueles empreiteiros que investiram em BIM verificaram o retorno do seu investimento, ou Return on Investment, ou famigerado ROI, né? Então, olha só, no Japão, 97% da galera que investiu em BIM teve um ROI positivo. Germany também, França, Canadá, Brasil, né? Estados Unidos, Coreia do Sul e Reino Unido. Então, assim, porcentagens bem robustas, né?
Isso aqui, pessoal, são benefícios citados, né, do BIM dentro de corporações, né? Então, dentre os top 3 benefícios, né, nas companhias. Então, olha só, redução de erros e omissões, 41%. Colaboração entre proprietários e empresas de projetos. A questão da melhoria da imagem da empresa, da organização, né? Redução de retrabalho, redução do custo de construção. Uma coisa interessante do BIM é que você constrói virtualmente. Então, problemas que que você veria apenas na etapa executiva, você já consegue antecipar. Obviamente, se você for com o olhar para tal, né? Então, melhor controle de custos e previsibilidade, né? Redução da duração total de projetos, né? E questão de marketing, novos negócios. Esse último aqui, ó, é percentagem de contratantes que usaram BIM em projetos específicos. Então, aqui tem as classes de projeto. Então, aqui, ó, uso comercial, 63%. Aí tem aqui escritórios, retail, não sei o que é retail, hotéis. Botem aí no chat, pesquisem rapidamente o que é retail. Institucional, então aqui, ó, educação, saúde, parte religiosa, 54% utilizaram BIM. A parte governamental, né? Então você tem a parte de embaixadas, a parte de esportes, convenção, enfim. Parte de courthouse, fórum, se eu não me engano, né? Aí residencial multifamiliar, 23%, e apenas 6% lá em unifamiliar. Varejo, tá? Retail, varejo, lojas de varejo. Obrigado, José. E aqui, ó, parte industrial, 32%, infraestrutura, a parte de pavimentação, parte de drenagem, por exemplo. Vem aqui com 17% a parte industrial de energia e 5% lá em minas e recursos naturais. Vê que o uso para unifamiliar tem um bom campo ainda para crescer, né? Tanto multifamiliar como unifamiliar. Ó, trouxe aqui para vocês alguns softwares que trabalham com sistemática BIM, né? E aí eu dividi pelas dimensões. E aí a gente já vai vendo o que são as dimensões BIM e aplicativos que trabalham dentro dessas dimensões. Então você tem aqui, trabalhando nas dimensões 3D, que é basicamente elaboração de elementos em 3 dimensões, obviamente colocando mais informações dentro desses elementos, né? Então temos aqui o Revit, temos o TQS, temos o ArchiCAD, que é um concorrente direto aqui do Revit, KBuilder, o Weberic é concorrente do TQS, né? E o KBuilder, tanto o TQS como o Weberic fazem projetos estruturais. KBuilder é um suite de programas que fazem instalações prediais, né? Da AutoQI. E temos aqui o Revit e o ArchiCAD, né? Mais para a parte de arquitetura, muito embora o Revit também tenha a parte de instalações, né? E estrutura também. Então, 3 dimensões. Adicionando aqui mais uma dimensão, né? Nós temos o Navisworks. Este cidadão aqui, eu esqueci. Nossa Senhora. Depois vou pesquisar para vocês. E o Vico, ou Vaico. Eu juro que eu nunca descobri como é que se fala o nome desse software. Mas o que é que eles fazem? Além da parte de trabalhar com a parte 3D, eles integram, na verdade, a explicação seria essa, eles integram também o tempo. Então, a quarta dimensão seria o tempo. Por exemplo, é bem conhecido, se vocês colocarem aí no Google, coloquem Navisworks. Normalmente, vocês vão ver uma construção, botem aí, Navisworks construção virtual. Você vai fazer a integração do cronograma com o seu modelo 3D,
Obviamente, você vai fazer a interligação entre os elementos e aí você vai ter a construção virtual, certo? Aumentando aqui mais uma dimensão, vocês têm a utilização, a consideração de custos. Então, vocês têm estes aplicativos aqui, ó, considerando custo também. Então, você consegue fazer com que os elementos aqui produzidos, né, de forma parametrizada, alimentem, por exemplo, quantitativo e custo. Então, você faz a modelagem, por exemplo, da arquitetura, e com a utilização desses aplicativos, se em algum momento, por exemplo, tirei um pedaço de parede do meu projeto padrão, você faz essa modelagem, atualiza a base, e aí você tem atualização também, por exemplo, de quantitativo e orçamento. Tudo integrado, né? Então aqui tem o M2, Assemble e o Vico/Vico. Esse Vico aqui, ele entra na categoria do Project Libre, né? Que é aquele que não deve ser mencionado, porque é muito ruim de falar, eu detesto falar esse nome. Mas assim, pessoal, é um software excelente. Pesquisem depois as funcionalidades do Vico ou Vico. Deve ser Vico mesmo. Fantástico. Quando a gente fala de 6D, a gente já começa a pensar em gestão pós-obra, manutenção. Então, seria basicamente essa a parte da gestão de informação em relação à manutenção de edificações, né? Então, você tem que ter um Bentley, o Onuma System e o Graphisoft ArcFM. Então, olha só, agora falando um pouco sobre modelagem paramétrica, né? Então, aqui tem uma definição de Andrade e Russell, né? E diz que a modelagem paramétrica é a representação computacional de um objeto a ser construído com entidades, cujos atributos podem ser fixos ou variáveis. Os atributos fixos são denominados como controlados, e os atributos variáveis podem ser representados por parâmetros e regras, de forma a permitir que os objetos sejam automaticamente ajustados de acordo com o controle do usuário e a mudança de contexto. Isso aí é bem comum no Revit, né? Um exemplo de um objeto parametrizado, se você, por exemplo, tiver uma alvenaria, essa alvenaria, inclusive, já está revestida, né, com, por exemplo, o chapisco e reboco dos dois lados, e eu vou lá e vou fazer inserção de uma janela. Então, com a inserção da janela, você já tem a abertura do furo na alvenaria e a abertura do furo nos revestimentos, né? Se, por exemplo, se você estivesse fazendo esse negócio no AutoCAD, você teria que fazer a colocação da janela, marcação do furo, subtração desse furo, daria todo um trabalho absurdo. Você não tem isso automatizado e parametrizado, né? Entre outras coisas. Queridos, quando a gente fala em BIM, a gente também tem que falar de interoperabilidade. Não sei se nome desse tamanho aí. O que é isso aí? O que é interoperabilidade? Sexta-feira, 9 da noite, a pessoa tem que falar uma palavra dessa. É a capacidade de identificar a informação necessária para ser passada entre softwares diferentes. Então, é a capacidade de você fazer como se fosse a tradução entre várias tipologias de software, de forma que eles consigam se entender entre si. Tá? Nesse caso aí, a gente gera, por exemplo, para facilitar essa interoperabilidade, um arquivo chamado IFC. Sem problema, pode ficar à vontade. Então, por exemplo, o TQS, falando boa noite. O TQS, você vai fazer a modelagem da estrutura nele, né? E aí, para que o Revit consiga ler aquela estrutura modelada no TQS, eu tenho que fazer a geração de um arquivo IFC. E aí o programa TQS, quando ele está fazendo a geração desse IFC, ele já vai traduzir aqueles dados que ele consegue entender de uma forma que o Revit consiga entender. Ficou claro isso aí, queridos?
Por quê? Porque o Revit não vai conseguir abrir um arquivo com a extensão TQS. O Revit só lê Revit. Ó, uma desvantagem bem grande que eu vejo é o rompimento de uma cultura estabelecida, como deve ter havido, por exemplo, quando a gente pulou de papel para computador, né? Então, a única desvantagem é que ainda é uma tecnologia cara, as vantagens são ainda maiores, cumprimento dos prazos e cronogramas, previsão prévia dos projetos, revisão prévia dos projetos, precisão dos orçamentos, otimização da comunicação dos nossos departamentos e do trabalho de fiscalização de obra. Enfim, é o futuro da construção civil. Muito boa resposta, Antônio. Então, assim, foi uma quebra de paradigmas, né? Quando a gente pulou de desenho feito à mão para AutoCAD, por exemplo, para o CAD. E aí o pessoal ficou muito acostumado com aquilo ali. Querendo ou não, muito fácil de você mexer no AutoCAD. Então, também você tem uma geração de uma zona de conforto muito grande, né? Quando você já está acostumado a fazer. E aí você tem que realmente aprender outra linguagem, que é a modelagem em BIM, né? Imagino que, por exemplo, na época do papel para o CAD, muita gente que desenhava à mão simplesmente não quis aprender CAD. Começou a terceirizar a questão de projeto e desenho para outras pessoas e ficou apenas com a parte de ideação, né? Então, assim, uma desvantagem que eu tenho é realmente essa quebra da inércia do pessoal em sair de um modelo e ir para o outro. Desvantagem, outra desvantagem em relação ao custo, tanto dos programas como da capacitação, é um problema também. Por quê? Porque é a tecnologia que está na atualidade. Então, o que ficou para trás, teoricamente, vai ficando mais barato. Eu lembro que um AutoCAD custava 30 mil reais. Se eu não me engano, era esse preço. Eu escutei falar. 30 mil reais. Hoje em dia, você consegue aplicativos CAD bem, bem baratos, né? Exatamente, você. Exatamente, é isso aí. Toda mudança de inércia, né? Toda mudança de movimento requer um esforço grande. Então, falei do custo. A questão de achar profissionais que trabalhem com também é complicado. Ah, vantagens são inúmeras. A gente pode citar facilidade nos processos mais mecânicos, como eu citei, por exemplo, a questão de fazer fachada, fazer corte, é muito mais facilitado. Quantitativos também. Se você faz a parametrização bem feita, você consegue tirar quantitativos e atualizar os quantitativos com a atualização do projeto. Isso é uma vantagem formidável, né? O que mais que eu posso dizer aqui como vantagem ou desvantagem? Uma desvantagem que existe, certo? Que por outro lado é uma vantagem, mas assim, ainda não se tem, ou se tem, ainda não se tem, e se tem bibliotecas de elementos ou templates para elaboração de projetos, assim, não se tem um acesso tão fácil. Então, assim, o que se tem gratuito não é tão bom como template e objetos para serem empregados nos projetos, e o que tem de bom é caro, né? Então, assim, além de você comprar o projeto, o programa, você tem que comprar os elementos e os templates. Então, assim, realmente é um processo mais caro, né? Tem gente, inclusive, que contrata profissionais, e isso é um ramo de negócio, né? Que vocês podem se especializar. Elaboração e customização de templates para os diversos escritórios que existem por aí, né? Exatamente, Alex. Exatamente. Concordo com você. E o bom é que inventaram essa modalidade agora de anuidade de programa. Então, você não compra mais o programa, você não compra uma licença vitalícia, você tem que pagar um aluguel pelo uso do programa, o que deixa o uso prolongado mais caro, né? Muito embora você tenha sempre o programa mais atualizado possível, né? Aqui eu tenho uma diagramação que mostra a relação entre as curvas, né, ao longo do tempo, né? Então tem aqui as fases de projeto, então tem estudo preliminar, detalhamento do projeto, documentação,
construção e operação. Aqui tem as fases do projeto empreendimento, tá? Aqui eu tenho o efeito, custo e esforço necessário, né? E aí a gente tem que a habilidade de impactar custo e performance cai ao longo do tempo, e a gente tem, de forma inversamente proporcional, o aumento do custo de mudança de projeto, conforme você anda nas fases, né? Então, mudar o projeto lá na etapa de projeto preliminar é muito mais barato do que você mudar na operação. Isso é óbvio, né? Aqui eu tenho o fluxo tradicional de trabalho, né? Aqui é a elaboração do trabalho tradicional. Pense como o design aqui, né? Tem o seu pico lá na documentação e ele deve reduzir na construção e operação, né? E o BIM, ele vai puxar essa curva para trás. O BIM, ele vai puxar essa curva aqui para trás. Então, muito mais lá atrás, ó, na etapa de detalhamento do projeto, você está pensando de forma executiva, você está pensando de forma a levar em consideração custo, tempo, todos os componentes do projeto muito mais cedo. Muito mais cedo. O que deixa também tudo mais barato, né? Pessoal, com o andar da hora eu não vou soltar essa atividadezinha aqui com vocês, né? Então segurem aí o sono, por favor, tá? Só para a gente andar um pouquinho mais rápido, porque é sexta-feira e vocês estão cansados também, né? Então, a gente vai fazer uma comparaçãozinha aqui entre projeto, método tradicional para compatibilização e o que é o BIM normalmente faz, né? Então, olha só, nós temos um processo muito mais rudimentar e muito mais mecanizado, mecânico, na verdade, e muito mais complexo e um processo que traz maiores riscos a esse processo todo, né? Que é o modelo tradicional. Então, é aquela lógica que eu falei para vocês. Ó, o arquiteto gera um estudo preliminar, solta para o engenheiro estrutural, solta para os outros projetistas. Então, todo mundo começa a trabalhar. Cada um vai gerar seu estudo preliminar. Opa, desculpe. Cada um vai gerar seu estudo preliminar e aí vai fazer a retroalimentação. Então, o arquiteto gera o estudo preliminar dele e manda para o engenheiro estrutural. O engenheiro estrutural pega aquela base e gera seu projeto, seu estudo preliminar. E aí ele vai e retroalimenta o arquiteto. O arquiteto pega esse estudo preliminar de estrutura, compatibiliza com o seu projeto arquitetônico, gera um anteprojeto e aí retroalimenta o engenheiro estrutural. Isso aí, ó, falando para cada disciplina, né? Para cada disciplina. Então, imagine que o arquiteto gerou um projeto para o engenheiro estrutural, que fez o seu projeto e mandou esse projeto. Veja como é complexo. E mandou o seu projeto para o arquiteto e para, deixa eu ver se tem aqui, um engenheiro de climatização, por exemplo. Tem muito mais disciplinas aqui dentro, né? Que deveriam ter aqui. E aí, olha só, já tem duas pessoas trabalhando com o estudo preliminar de estrutura. Esse cidadão vai propor mudanças, que vai demandar esse cara aqui, e esse cidadão, quando estiver projetando suas instalações de climatização, também vai demandar alterações tanto de estrutura como de arquitetura. Então, veja que é um processo iterativo extremamente complicado, né? Extremamente complicado. Qual é a forma da gente mitigar esse tipo de interação? É definir muito bem os requisitos, né, de forma a reduzir a margem de alteração. Outra coisa, se, por exemplo, o arquiteto já define muito bem locais para colocar, por exemplo, o gerador, capacidade de reservatórios, se ele já leva em consideração algumas premissas por exemplo, de incêndio, as iterações com essas áreas que eu falei vão ser muito menores, né? Vão ser muito menores. Mas veja que é um processo muito arcaico, né? Quando a gente fala de BIM, todo mundo vai fazer sua produção em relação à sua disciplina, né? E vai gerar um modelo que a gente chama de federado. Então, as alterações, elas são feitas para esse modelo, né?
E aí, quando você tem as alterações setorizadas por disciplina, tudo isso aí é distribuído para cada profissional, né? Então, a alteração vem para o modelo federado, o modelo federado já automaticamente informa, já demonstra essa alteração para os demais donos de disciplina, vamos dizer assim, para os outros profissionais, certo? Daniel, mas é complexo também, mas infinitamente menos complexo do que o modelo tradicional, tá? Então, uma parte que nós temos já compatibilização é a Clash Detection, que é justamente encontrar problemas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma forma estrutural, e aí eu tenho como é que eu vou dizer? Poxa, me fugiu aqui a palavra. As interferências, né? As interferências das instalações prediais, ó, marcação de shaft e furos na estrutura, tá? Na estrutura. Isso aqui feito no modelo tradicional, tá? Então, ó, tem uma prancha CAD aqui, peguei a marcação dos shafts que a estrutura, as instalações prediais me mandaram, joguei aqui dentro, né? E aí fui vendo as interferências, se está liberado ou se não está liberado para seguir. Aqui, por exemplo, um zoom, né? Em que eu tenho aqui a marcação do pilar estrutural, feito pela arquitetura, né? E a marcação do pilar feito pela estrutura, tá? Aqui eu tenho a marcação de um shaft. Então já tenho a arquitetura, estrutura. Aqui eu tenho também a marcação, instalação predial, ó, um shaftzinho aqui no banheiro. E tenho também a marcação de exaustores. Então já tem uma parte mecânica aqui também, ó, no banheiro. Tá? Só aqui tenho uma, duas, três, quatro disciplinas. Se eu adotar o layout como paisagem, como ambientação, já vai para 5 disciplinas. Aqui, olha só como é muito mais direto. Eu tenho, por exemplo, tenho um elemento horizontal aqui, uma viga, né? E tenho a detecção de uma interferência com um tubo passando no meio dessa viga, tá? Então, isso aqui é muito mais facilitado. Veja que complexidade que eu tenho aqui, né? Por fim, queridos, acho que esse aqui é o último slide, falando de forma bem sucinta, né? Eu tenho as etapas de projeto, né? Para modelagem BIM. Então, tem o modelo base. Então, cada profissional vai gerar o seu modelo base. Esse modelo base vai ser trabalhado pelos outros pares, né? Das outras disciplinas. E aí vai ser gerado um modelo federado, né? Que é a união de todas as forças, como diria Capitão Planeta. Quem lembra do Capitão Planeta, bota aí, eu, no chat. Na minha concepção, um dos desenhos mais toscos que eu já vi na minha vida. Então, veja só. Duas pessoas também tiveram esse desprazer de assistir Capitão Planeta. Quem não sabe o que é Capitão Planeta, coloca depois lá no Google. Antes de vocês dormirem, coloquem lá no Google Capitão Planeta. Botem até no YouTube, pesquisem. Pra vocês verem como é que era tosco. Capitão Caverna já é bem mais antigo, mas eu lembro também, eu assistia Capitão Caverna. Eu acho até que Capitão Caverna é infinitamente mais interessante e engraçado do que Capitão Planeta. Capitão Planeta era... Nossa, eu quase que torcia pros bandidos. Mas enfim, ó. Cada um fez seu modelo base. Normalmente você trabalha com o modelo base da arquitetura, né, para gerar o seu. Aí você gera seu modelo base, alimenta lá o modelo federado, né? E aí você tem a questão de coordenação e comunicação, né? Ainda é necessário que você tenha uma pessoa que centralize, ou eu acho que é importante que você tenha uma pessoa que centralize essa sistematização e cobre as alterações, né? Não adianta nada o engenheiro estrutural
ter noção de que tem um tubo de 300 milímetros passando numa viga de altura de 50 centímetros e eles simplesmente não fazem nada, né? Então, esse tipo de cobrança é importante.